Pessoal, beleza? Vamos fazer um diagnóstico real em um carro que está com um problema no câmbio automático. É uma Fielder, ano 2005, tá? Esse câmbio é o A245E, tá? O cliente chegou aqui com um problema em que ela, após quente, ela não traciona. Você tem que acelerar bastante para ela dar pressão e ela se movimentar. Então, aqui, qual é o correto a ser feito? A gente precisa ver a temperatura e a pressão do óleo com o carro frio. Essa é das primeiras partidas que ela tem, que ela deu hoje, né? E como que a gente sabe disso? Com o scanner. Então, vejam só, o carro ainda está frio. Aqui é a temperatura do líquido de arrefecimento, ó, agora é que chegou a 61 graus, tá? E vamos ver agora a pressão do sistema. Aqui é o manômetro com a pressão do câmbio, tá? Reparem aqui, ó, que esse é o óleo do câmbio, né? Veja a cor que ele tá, ó, tá muito ruim. Possivelmente a gente vai ter que fazer a substituição até de alguns componentes do câmbio automático. Mas, ó, para vocês verem o quanto que é a pressão desse câmbio quando ele está frio, e depois a gente vê quando ela está quente, quando ela dá o problema. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fechar essa válvula aqui, ó, na lateral da máquina aqui, para que toda a pressão que entra por essa mangueira, ela passe pelo manômetro aqui, e a gente vai ver a pressão real dela a essa temperatura. Então, ó, vou fechar aqui a mangueira e vocês vão reparar que a pressão aqui vai subir. Olha só a pressão do sistema, enquanto está de pressão em marcha lenta. Tá vendo? Então essa é a pressão em que esse carro está a essa temperatura. Olha lá. Cerca de 60, quase 70 graus. Beleza? Aí depois a gente vai ver a que temperatura e por que a gente tem que aquecer o carro para realmente a gente ver a temperatura real do câmbio e fazer o diagnóstico de acordo com o manual, e eu vou mostrar para vocês depois lá no manual. Valeu! Pessoal, reparem aqui, esse é o manual, né, da transmissão, e ele fala aqui, ó, verificação de funcionalidade. Então a gente vai seguir esses padrões e depois a gente vai ver aqui, ó, o teste de stall, tá? Primeiro, reparem que para a gente fazer realmente um teste da pressão direitinho do câmbio, a gente precisa ter essa temperatura, ó, de 50 a 80 graus Celsius. Mas do que? Do óleo da transmissão, tá bom? Então eu mostrei para vocês lá anteriormente com o carro a 70 graus, mais ou menos, é a temperatura da água do arrefecimento. Mas para a gente chegar a essa temperatura de trabalho aqui do câmbio, a gente tem que esperar que o câmbio, que o motor acione a ventoinha pelo menos 3 vezes para que ele tenha essa temperatura no óleo. Aí a gente vai fazer um novo teste lá com a máquina, a pressão na máquina da transmissão, tá? A gente vai fazer também esse teste de stall. Isso daqui é o que vai determinar qual é a condição real do câmbio, né? Aí ele pede aqui para a gente seguir essas particularidades aqui, né? Então a gente vai colocar, vamos calçar as 4 rodas, a gente já fez isso daí. A gente também, depois assim que entrar no carro, né, a gente vai pressionar o pedal do freio e com toda a força, né, com o pé esquerdo, para a gente poder acelerar depois o carro, né, colocar ele em D e acelerar ele até cerca de 2.400 RPM, quase 2.500 RPM. E fazer a mesma coisa depois de 2 minutos com a marcha ré. E a gente vai ter que encontrar uma pressão igual ou aproximada a essa daqui, tá bom? Essa daqui vai ser a pressão que a gente vai ter que ter com o carro em marcha lenta, né? A gente já viu lá que não está próximo disso, né? Quando a gente colocou em drive, não estava lá. E aqui, ó, a gente vai fazer o stall
vai ter que dar essa pressão lá na máquina, beleza? Então a gente vai partir agora para pressão lá no carro. Vamos fazer o teste então. Valeu!